Aleluia. A paz de Yahshua Mashiach seja com todos os irmãos. A paz do Eterno a todos os irmãos. Aleluia. Graças. Quero agradecer ao irmão Caio por ter recebido aqui no seu lar, na sua casa, sua esposa, a irmã Lilian. Que o Eterno abençoe. Prazer conhecer o irmão. Amanhã será a imersão e reunião também com os irmãos aqui do Ceará. Bom, o estudo que nós vamos trazer aqui é sobre o partir do pão, o cálice, a ceia, né? Antes de tudo, irmãos, amor. Amor, porque nós, como irmãos e membros do corpo do Mashiach, temos que estar em primeiro lugar em espírito de comunhão espiritual, no amor. O estudo que nós vamos trazer é para a edificação da igreja e não para a divisão. Que os irmãos analisem o porquê que o nosso posicionamento não se deve fazer esse ato de celebração de partir pão e cálice. Tá bom? Então a gente vai dar início aqui com o nosso irmão Evandro e aí eu estarei complementando também. Tá bom? É isso mesmo, irmãos. Então que Al seja louvado, né? E que Ele possa estar nos usando aqui nesse momento para transmitir aí a verdade, tá bom? O estudo aí nas Escrituras Sagradas e os irmãos estudem, analisem esse vídeo e tirem aí o entendimento de vocês, tá bom? E orem ao Criador para que Ele venha revelar para vocês. Até porque todos os vídeos, irmãos, que são postados, a gente sabe quando é espiritual e quando não é, né? Então analisem vocês mesmos o espírito, tá bom? Então eu vou começar aqui pelo livro de Mateus. Mateus capítulo 8, versículo 21, onde fala assim: Outro dos discípulos lhe disse: Mestre, permite-me ir primeiro enterrar o meu pai? Mas Yahshua lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tá? Só por aí vocês veem que Yahshua não concorda com o funeral. Tá? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Vocês podem ver que em várias milagres lá que Yahshua fez, nessa questão de reviver, né, aquela pessoa, ele falava assim: alegra-se, não chores, né, ia lá e revivia, né, o morto, né. Então ele não gosta de funeral, né, só para você já ver já, não chores, né, e ele revivia a pessoa. Aí nós vamos aqui para o livro de Deuteronômio, né, Deuteronômio aí, capítulo 14. Deuteronômio 14, no versículo 1, fala assim: Sois filhos de Al, vosso Criador, vosso Pai. Nunca vos marcareis, ou seja, nunca pratique isso. Nunca vos marcareis com uma incisão ou tonsura entre os vossos olhos por causa de um morto. Tá? Não pode celebrar, tá, nenhum tipo, né, de homenagem a morto. Tá? No versículo 2 fala assim: Sim, tu és um povo consagrado, né, a Yahweh, teu Criador. Foi a ti que Yahweh escolheu para que pertenças a Ele como seu povo próprio, dentre todos os povos que existem sobre a face da terra. Então, adoração, culto, louvor somente ao Criador que criou todas as coisas, tá bom? No rodapé aqui, né, aqui em Deuteronômio 14, no rodapé dessa Bíblia Jerusalém, né, que acho que quase todos vocês devem ter, pode olhar aí na letra B, que vai estar escrito assim: costumava-se ver a proibição do culto aos mortos, prestar homenagem aos mortos, tá? De maneira nenhuma o Criador gosta disso, muito menos Yahshua Mashiach, tá bom? Então deixa que os mortos sepultem os seus mortos e segue Yahshua, tá? Porque ele está vivo. E aqui você lê que é uma expressão do Criador, uma determinação dele, né? O mandamento dele, né? Tu pode ler mais uma vez? Então vamos lá, mais uma vez o versículo 1, né? Uma determinação do Criador. Sois filhos de Al, vosso Pai. Somos ou não somos? Nunca
vos marcareis com uma incisão ou tonsura, né? Um ritual, né? Seja corte, seja uma celebração, seja rapar a cabeça, seja uma ceia, nada disso entre os vossos olhos por causa de um morto, tá bom? Aí no rodapé, como eu tinha lido, né, que é proibido isso, cultuar os mortos. Aí a gente vem aqui para Jeremias 16, vamos ver o que a palavra fala aqui em Jeremias 16, versículo 5. Porque assim diz Yahweh, veja aí o Criador falando, não entres em casa de luto, né, de tristeza, de luto. Não vás lamentar e não lhes apresente o teu pesar, porque retirarei a minha paz deste povo, o amor e a compaixão. Então vamos vendo aí, versículo 7. Não partirão o pão. Então entendam aí, não partirão o pão ao que está de luto, para consolá-lo por um morto. Não lhe oferecerão o cálice da consolação por seu pai ou por sua mãe. Então, só aqui em Jeremias 16, a gente vê que é uma tradição dos judeus em fazer o partir do pão, né, que é consolar aqueles familiares, não o morto não, mas os familiares, é uma tradição. Mas aqui em Jeremias 16, o Criador está proibindo eles até de consolar os familiares, por quê? Porque eles estavam numa terra, né? Uma terra ali indigna, que o Criador não se agradava. Então ali o Criador não queria nem que partisse o pão, nem que consolasse, né, aqueles familiares. Dentro do contexto, está falando que o povo ia chegar numa terra. Então o Criador dá uma palavra para Jeremias passar para o povo. E quando ele chegasse nessa terra, não era para constituírem família. Porque morrendo o pai, ou a mãe, ou o filho, ou a filha, eles não seriam lembrados, eles não seriam honrados, eles seriam desprezados, largados no meio do tempo para serem comidos por bicho, apodrecer. Então não ia ter condolências para aquelas famílias. Então essas condolências, essas considerações não era para o morto, era para a família, o vivo. Então você ia consolar aquela família. Agora, como que você consola uma família se o morto está vivo? E como é que você vai consolar, chegar numa família e dizer assim, não, vim consolar você se não morreu ninguém? Se a pessoa está viva. E outra, se ela morreu e reviveu, que foi um milagre. Isso. E mais, se ela morreu e ressuscitou e está dentro da pessoa, que é o caso de Yahshua Mashiach. Tá entendendo? Então, olha só, no rodapé aqui do Jeremias 16, letra E aqui fala assim, ritos funerários proibidos pela lei, contudo praticados em Israel. O pão para eles, para o que está de luto, trata-se sem dúvida do banquete fúnebre. Né? Então vocês viram que é uma tradição, né, que se faziam ali em Israel, mas era para consolar os familiares. Não é isso? Eram familiares que chegavam para consolar a própria família ali e amigos mais próximos, né? Iam lá e... Isso. Então vocês vejam então vocês vejam aí que se o morto está vivo, como que você vai consolar a família do morto? Não tem como, né? Então esse negócio de você repartir o pão, né, e o suco ou o vinho, né, vamos dizer, você está enganando a si próprio, porque você sabe dentro de você que Yahshua Mashiach está vivo. Então você está se enganando, comemorando a morte dele como se ele está vivo. E aí o Criador está dizendo que não é para homenagear, não é para celebrar. Exatamente. E o Criador está falando que não é para celebrar homenagem nenhuma, culto nenhum aos mortos. Entendeu? Toda adoração tem que ser ao Criador. E o que estava acontecendo ali em Coríntios 10, 11. É que 11, que Yahshua estava consolando os discípulos. E era só ali. Lucas 22. Lucas 22? Pronto, Lucas 22. O que estava acontecendo ali é que Yahshua fazendo a tradição. Não foi um memorial exclusivo onde Yahshua falou, agora vocês vão fazer isso para sempre. Não, isso dali já existia. Então ele estava cumprindo a tradição ali da lei judaica, aonde ele estava consolando os discípulos, avisando, anunciando a morte dele. E era uma única vez que era para fazer isso. Porque não deu tempo para funeral. Isso mesmo, porque não deu tempo para funeral. Aí a igreja começa a celebrar, a partir do pão
aí tem uma tradição no meio do povo israelita, Sim. aí ele chega e pensa que morreu alguém e vai lá consolar. Não, não é, porque estamos celebrando a morte, mas ele reviveu. Não faz sentido, né? Aí você vê aqui em Deuteronômio, fala que isso é uma prostituição. É impossível, não é para fazer. Não é para fazer, porque você está Desobedecendo. De vez de adorar o Criador e algo, você está adorando mortos. Homenageando, cultuando. E isso é uma abominação. E Yahushua está vivo. E Yahushua está vivo. Então qual é a morte que teve? Não tem morte. Não tem morte. Então, Yahushua Mashiach, ele veio para cumprir a lei. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Como é que fica Deuteronômio capítulo 14 agora? E como é que fica Jeremias 16, sendo que é uma tradição que já existia? E, olha só, o B, Deuteronômio, vou falar mais uma vez. Rodapé. No rodapé aqui. Costumava-se ver aqui a proibição de culto aos mortos. Proibição de culto aos mortos. E aí você fazer uma ceia ao morto. Não é um culto? Então você está desagradando ao Criador. E pior ainda, fazendo culto para quem está vivo. Então, como é que pode um negócio desse? Ele veio para destruir a morte, né? A morte não existia. Nos planos do Criador não existe morte. O próprio Yahushua fala aqui no livro de Mateus que deixa que os mortos sepultem os seus E mortos. toda vez que ele via um morto, Ele pedia que parasse de chorar. Não chore. e aqueles dois Novamente. discípulos lá no caminho de Emaús, de Jerusalém para Emaús, quando ele diz assim, honesto, Lentos, insensatos de você não coração. sabia que no terceiro dia o Mashiach ia ressuscitar? Vocês estão tristes porque Exatamente. Eles estavam ali se lamentando. Poxa, você não sabe o que aconteceu. era para acreditar até o fim, se alegrar, Exatamente. que ele ia reviver, eles estavam Isso. tristes. Entendeu? Exatamente. E ali depois, ele não partiu o pão depois? Partiu o pão depois, outra vez. Por quê? Porque o pão é a alimentação, é uma expressão. Né? A expressão de partir o pão, né? O partir o pão é uma expressão. Então veja só, aqui no Brasil, vamos falar do Brasil, a gente fala, vamos tomar café, vamos almoçar, vamos jantar. E a expressão deles, antigamente, dos hebreus, era vamos partir o pão, que é a mesma coisa de vamos almoçar. Está lá em Eclesiastes capítulo 12, lança o teu pão sobre as águas. Se você for lançar pão nas águas, as águas são pessoas. Distribui o que você tem com pessoas. Depois de muito tempo, volta para você. Aí você reparte o teu pão. Conserte ainda com ouro. Né? Provérbios 22, versículo 9. O homem bondoso, ele reparte do seu pão com os pobres. Isaías 58. Não é este o jejum que eu escolhi para mim, que reparta o teu pão com fome? Exatamente. Então, se for só pão, meu amigo, como é que vai ficar a vida dessas pessoas? É uma expressão, O próprio é comida. Yahushua fala, né, nem só de pão ou nem só de alimentos viverá o homem, mas de toda a palavra que vem do Criador. Era uma expressão mesmo, porque veja só, os discípulos quando ia fazer o ID, né, saía aí pregando, né, eles não levavam arroz e feijão porque ia azedar, irmão. Como é que eles vão levar uma marmita? Então eles levavam, o costume deles, de levar pão, levar farinha, levar água, o vinho, que seja. Dura Entendeu? mais tempo, não estraga. Então esse partir o pão é uma expressão de vamos se alimentar, vamos ceiar, vamos se juntar com ordem e decência. É isso aí. Então, irmãos, vamos para 1 Coríntios capítulo 11. Então, irmão, deixa eu só com 11, né? Só para complementar aqui, tem alguns irmãos, a gente preza, irmão, muito pela comunhão, pelo amor sempre. Aí o irmão fala assim, poxa, vocês não vão vir porque nós vamos cear? Não é questão da gente não ir, é porque a gente quer ir muito, quer abraçar vocês, né? Quer louvar, exaltar e adorar o Todo-Poderoso. Só que a gente indo numa celebração, numa missa aos mortos, no funeral, o Criador fala para a gente não ir. Então não é questão de que a gente odeia vocês, não é questão de que a gente não pode ir no funeral louvar um morto.
Entendeu? Fazer qualquer coisa para o mundo. Isso. Agora, se não tiver um funeral, nossa, a gente vai estar junto, louvando e exaltando o Criador, com certeza, sempre. Isso aí. Vamos lá para 1 Coríntios 11, versículo 17, que nos diz o seguinte: entretanto, nisto que vou dizer, não vos elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E em certo ponto o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do mestre, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Ial e humilham os que nada têm? Que vos direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Você vê que ele está falando de alimentação. De alimentação. Aí ele diz, essa ceia não é a ceia do mestre, porque cada um come a sua própria ceia. Eu vou elogiar vocês? Então, se eles esperam uns pelos outros e dividem, o que Paulo ia fazer? Ia elogiar. Ia elogiar. Por quê? Ele diz, ou desprezais a igreja de Ial e envergonhais os que nada têm. Você não tem casa para comer, não? Então, se fosse comida, eles comiam em casa e se juntavam só para partilhar o pão, do partir do pão, né? E o cálice, pronto. Só isso, para celebrar a morte, né? Então, veja bem. Não teria nenhum problema, eles comiam em casa. Ou então, lá mesmo onde eles estavam, eles comiam, ficavam embriagados, mas deixavam ali o cálice e o suco. Então, eles iam lá e participavam do partir do pão, do cálice. Mas não é isso que ele está falando. A ceia do Salvador é esperar uns pelos outros. E o que é a ceia do Salvador? É o corpo dele. Nós não se reúne, nós não é nenhuma reunião de empresas, de escola, ou de uma família comum. É a igreja. Se reunindo em prol de Ele algo. instituiu a igreja. Ele trouxe a igreja. A igreja é partículas do seu corpo. Ele diz, eis aqui, ó, um pão, esse pão representa o meu corpo. E representa não, ele diz, isto é meu corpo. E esse cálice é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Então todas as pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho, as boas novas, vão procurar os irmãos. Então, isso é que nos une, o Evangelho. Nós somos membros do corpo. Então você não pode desconsiderar, rejeitar, destratar, maltratar, menosprezar, deixar passar fome, deixar passar apertos, você podendo socorrer, fazer alguma coisa pelo seu irmão. Então é isso que Paulo está repreendendo, dentro do contexto. Aí ele vem e traz o exemplo, no versículo 23. Pois recebi de Alcha que também vos entreguei. Que Alcha, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo agradecido, partiu e disse, isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Esse em memória de mim é enquanto ele estava morto. Ele voltou, irmão, ele voltou. Olha, eu estou aqui. Como é que você vai fazer algo em minha memória se eu estou vivo? Como é que você vai fazer algo para trazer à memória a morte, sendo que Deuteronômio 14 é proibido? É proibido esse tipo de coisa. E Jeremias 16, quando ia fazer, não era pelo morto, era para a família, para consolar os familiares que estavam vivos. Morto não precisa de consolo. E outra coisa, aqui está falando, fazer isso em memória de mim no pão. Marcos, Mateus não tem memória de mim, nenhuma vez. Em Lucas tem uma única vez para o pão. Para o pão, pode ir lá. Agora eu vou ler aqui o 24. E tendo agradecido, diz, isto é meu corpo, que é dado a favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Veja o 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. É disso que Paulo está falando. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Busca lá isso em Lucas. Façam isso todas as vezes
Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Busca isso em Lucas. Busca isso em Lucas. Vamos continuar aqui. Não tem, nem Marcos, não existe essa frase todas as vezes. O que fala no rodapé dessa Bíblia em relação? Essa daqui não tem. Essa daí que tem. Essa daí. Você leu no rodapé dizendo... O texto de Paulo é próximo ao de Lucas. Isso. É isso mesmo. O texto de Paulo é próximo ao de Lucas. É e no próximo. de Lucas não fala. Não fala isso. Então tem que ver o rodapé. Isso mesmo. O 26. Porque sempre que comerem deste pão, desta refeição... Olha aqui, a letra é. Se aqueles que partilham a refeição, no rodapé aqui é refeição, irmão. É a expressão, partilha do pão é apenas uma expressão. Continua mais aí para os irmãos. Se aqueles que partilham a refeição não estão realmente unidos no amor, se aqueles que partilham a refeição não estão realmente unidos no amor, Categoricamente. põe-se na categoria daqueles que mataram Yahshua. É isso mesmo. Não adianta você não ter amor pelo seu irmão. Se você não tem amor, você não faz parte do corpo de Yahshua. Você está ali, mas você precisa ainda amadurecer nessa questão. O 26. Porque sempre que comerem desta refeição, deste pão, e beberem deste cálice, desta refeição, vocês anunciam a morte de Yahshua até que ele venha. Não é para anunciar a morte. Nessa divisão que eles estavam fazendo, acepção de pessoas, destruindo a igreja, fazendo acepção de pessoas, estava dividindo, estava anunciando a morte. Estava dividindo, não é para dividir, é para unir. Nós somos partículas do corpo de Yahshua Mashiach. Nós temos que unir. E Então, Paulo está dizendo, desse jeito que vocês estão fazendo, vocês estão anunciando a morte dele até que venha. Entende? É exatamente isso. Agora vamos lá. Você se alimenta. E aquele alimento que você come vai só para um lado do seu corpo. O que vai acontecer com ele? o outro lado vai ficar fraco. Vai adoecer, vai ficar fraco Tem que ser para todo e vai mundo. morrer. Então vamos lá. O 27. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice de Yahshua indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Yahshua. Ou seja, todos vocês que dizem que é a igreja, que estão aqui e estão dizendo que a igreja, você não é digno, vocês estão envergonhando a igreja, e humilhando os que nada têm. Vocês vão morrer, vocês vão adoecer, vão ficar fracos. É isso que ele está falando. O 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. É refeição, irmão, é refeição. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Yahshua, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que dormem, vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados por Yahshua, pelo Mestre, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que vocês não se reúnem e para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quando eu for ter convosco, darei instruções. Paulo tinha 3 anos que ele tinha saído de Corinto e estava em Éfeso. E de lá de Éfeso, ele escreve essa carta para a igreja de Corinto. E ele trata de refeição mais uma vez. E ele trata do corpo de Yahshua referente às pessoas. Na questão de organização. De não deixar os irmãos sofrerem, seja qual for a situação e necessidade. Você vê que ele fala assim, se não aguenta, ceia em casa. Ou seja, come em casa. Ou seja, tem outra ceia em casa? Como assim? Então ele está falando de alimentação, come em casa, para quando você chegar junto com seus irmãos, esperar uns pelos outros. Pois é, se o problema for vocês dizer, vocês comem em casa e vêm aqui e só celebra a ceia. Então, irmãos, não é isso, irmão. Essa questão da ceia, de pão com suco, isso daí não é revelação nenhuma. A Igreja Católica faz isso. A Igreja Católica já faz isso, irmão. As evangélicas também, né? Então isso aí não é revelação nenhuma.
tem que estudar para realmente descobrir essa parábola, esse enigma. Né? E não pode levar no pé da letra, porque a letra mata. Exatamente. E aí aqui é espiritual, a gente tem que se alimentar de um só pão. Né? Então, olha só, e tem que se alimentar de um só cálice, como fala a palavra. Então, vamos supor que você se reúna na sua casa, aí tem 100 pessoas. Você vai ter que fazer um pão gigante para 100 pessoas. É isso mesmo. E um cálice gigante para 100 pessoas. Não pode ter 2 pães, não pode ter 2 cálices. Isso falando de 100. Isso falando no físico, de ceia, que não é para fazer. Dentro da palavra mesmo, que está dizendo que é o único pão e o único cálice. Vocês estão entendendo que aqui se refere à refeição, à alimentação, ao almoço, à janta. Ceia, no caso aqui, é a última refeição do dia. Vamos supor a janta. É isso aí. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Diz assim: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. O 15. Estou falando como pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue do Mashiach? E que o pão que partimos é uma participação no corpo do Mashiach? 17. Como há somente um pão. Está errado essa expressão? Pode pegar qualquer uma das versões, vai dar o mesmo sentido. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão, ou de um mesmo pão. Vamos ler em outras versões. 1 Coríntios 10, versículo 14. Versículo 14. Por isso, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Falo isso a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que eu estou afirmando. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue do Mashiach? Acaso o pão que partimos não é a nossa participação no corpo do Mashiach? Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Único pão. É um pão. Único pão. Quando o Yahshua, ele alimentou, na primeira multiplicação dos pães, foram mais de 5.000 homens. Além de não ser só um pão, ele ainda pegou e multiplicou, deu para os discípulos, e os discípulos passou para a multidão, sentados em grupos de 100. E sobrou ali 12 alcofas cheias de pães e peixes que sobejaram. E sem contar mulheres e crianças. Na segunda multiplicação, foram 4.000 homens. E dá no mesmo sentido, ele multiplicou. E engraçado que ele deixou uma pista lá para nós também. Ele falou para os discípulos: dai vós mesmo de comer. Dai vós mesmo de comer. Porque se não foi o pão, se não foi ele. Se não é ele. Ele deixou isso ali, irmão, é para a gente entender que é ele que nós temos que levar para as pessoas. Por isso que ele fala que ele é o pão da vida. Porque para todos os lados que a gente vai, o pão está conosco. O prazo de validade é infinito, é indeterminado, não tem tempo. Ele não vence. A água que nós bebemos, ela não vence, ela não acaba. E ela se torna uma fonte em nós, a jorrar também. Vou ler o 14 aqui, de 1 Coríntios 10, tá? Olha só. Por isso, meus caríssimos, fugi da idolatria. Aí eu falo, vocês comemorar uma ceia para um morto não é uma idolatria? É uma idolatria. Não é uma prostituição? É uma prostituição. O Criador não fala para a gente fugir disso? Para não fazer nada de celebração para morto. Por isso, meus caríssimos, fugi da idolatria. Falo como a pessoas inteligentes. Julgai vós mesmos. O que digo? Porventura, o cálice de bênção. Então ele está falando, porventura, não é isso? O cálice de bênção, que nos bendizemos, né, que nós anunciamos, que nós falamos, não é a comunhão no sangue de Yahshua?
E o pão que partimos não é a participação do corpo de Alcha? Visto que há um só pão, nós, embora muitos somos, um só corpo. Visto que há um só pão, nós, embora muitos, formamos um só corpo. Nós todos que participamos de um mesmo pão. Então é isso, irmãos. A palavra aqui é bem clara, irmãos. Bem clara, claríssima. Existe só um pão. Agora é engraçado que ele diz assim, cálice de bênção, que bem dizemos. Né? O cálice de bênção, que bem dizemos, que anunciamos, que bem dizemos, que nós falamos bem. Não é a comunhão? A comunhão. Entendeu? Então ele não fala que a comunhão do sangue. Ele não fala que é um copinho com suco ou com vinho. Não. É a comunhão. Agora vamos ver essa palavra único e mesmo pão. A gente vai ler aqui 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Diz assim: porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação ao Machia. Ele era uma pessoa, tinha um corpo e muitos membros. E ele era um só organismo. Versículo 13. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Beber de um único Espírito. Então vamos para, aqui no versículo 4 de 1 Coríntios 12, versículo 4 de 1 Coríntios 12. Vamos ver essa palavra aqui, palavra único e palavra o mesmo, a gente vai ver aqui. 1 Coríntios 12, versículo 4, diz assim: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Mestre é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Criador quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, é ortogada a fé. A outro, pelo único Espírito, dons de curar. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação das línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Escute, esta palavra mesmo e único é para o Espírito. Essa mesma palavra mesmo e único é usada para o pão. E outra coisa, exatamente isso mesmo. E outra coisa a se observar aqui é que o mesmo Espírito, ele capacita a muitos. Ó, é para todos. Cada um tem um dom. Seja de pregar, seja de falar em línguas, seja de interpretar. Seja ministério. Então, você falar assim que você tem todos esses dons e é só com você que o Criador fala. Ou ter um dom e usar só para você, e você administrar isso que você tem para liderar. Não dá. Por quê? Porque o Criador aqui fala que esse mesmo Espírito capacita a todos, porque todos são membros
de um só corpo. Logo, se eu vou subir no arrebatamento, eu sou selado nesse espírito e eu posso ter dons também. Exatamente. E eu tenho que usar para todos. Para todos. Entendeu? E não desprezar aquele que também tem o dom. De repente você tem o dom de revelação, aprende muito rápido, identifica muito rápido aqui as escrituras. Tem outros que também têm esse mesmo dom. Então esses outros que têm o mesmo dom também tem que ser ouvido. Tem que se juntar, ouvir, estudar junto. Isso. Não é achar que o Criador fala só com você. Porque eu também estou se lançando na obra. Eu também estou fazendo alguma coisa. Então o Criador ele usa todos de acordo com o dom que o mesmo Espírito capacita. Conforme ele quer. Isso mesmo. É o Espírito que dá. Então se tem um cabeça, é Yahshua Mashiach. O restante, tudo come arroz e feijão e usa o banheiro. É isso mesmo. Tá? Então não siga homem, irmão. Analisa nossos estudos, não nos siga, tá bom? Vamos voltar aqui para 1 Coríntios 10, versículo 15. Vamos lá? 1 Coríntios 10, versículo 15. Falo isso a pessoas sensatas, a pessoas inteligentes. Julgai vós mesmos o que eu estou afirmando. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos ou bendizemos é a comunhão do sangue do Mashiach? Não é verdade que é a comunhão do sangue? O que é que nós estamos falando aqui? Não é para ter comunhão? É o que Paulo está falando. Não é verdade que é a comunhão do sangue? Acaso o pão que partimos não é nossa participação, irmãos? O pão que partimos é a minha participação, é a participação dele, é o que nós podemos usar para contribuir na obra. Na obra. É o que Paulo está falando. Acaso o pão que partimos não é a nossa participação no corpo do Mashiach, com nossos dons, contribuindo, dividindo com todos? O versículo 17. Como há somente um pão, que é Yahshua, nós, que somos muitos, somos um só corpo. Pois todos participamos de um único pão. Você participa daquilo que Yahshua me deu, eu divido com você. Eu participo daquilo que Yahshua te deu, você divide comigo. E é assim que a gente vai trabalhando. Um edificando o corpo, ajudando um ao outro. Porque se a gente, entre aspas, faz uma ceia aqui, olhando para o lado físico, e participa de um pão aqui, e o pessoal lá em São Paulo, como é que eles vão vir para cá? Entendeu? E eles estão partindo outro pão lá, sendo que aqui está falando que só existe um pão. Só um pão. Consegue entender isso? Só um pão. Nós não estamos alterando nada aqui, irmãos. Nada. É o mesmo e único pão. É esse pão que a gente tem que se alimentar. É dele que nós temos que se alimentar. É desse cálice que a gente tem que beber. Exatamente. Então presta atenção. E o que é o cálice? O Espírito. Qual é o fruto da videira? O Espírito. Vamos deixar isso mais para frente, né? Mais para frente. Vamos para 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Esse texto aqui, esse capítulo, nós vamos ler tudo. Nós vamos ler tudo e depois nós vamos para Mateus 16. Vamos para Mateus 16 primeiro? Vamos lá, Mateus 16. Depois nós vamos para 1 Coríntios capítulo 5. Mateus 16, versículo 5. Mateus 16, versículo 5. Ou Matitial, melhor. Você vê que esse partido do pão físico, ele é tão maligno que acaba destruindo o espírito da comunhão. O espírito da comunhão. Né? É o que eu falo, isso é o espírito da morte, porque Yahshua está vivo. E você está celebrando a morte. A morte, no Salvador, no Eterno, não existe morte. Então, ele cumpriu, ele pagou o preço. E o próprio livro de Deuteronômio fala ali que você compactuar com um morto, isso traz maldição para a tua vida. Exatamente. A paz do Criador é retirada. A comunhão do Criador é retirada. E o amor e a compaixão. O amor e a compaixão. É retirado do meio. E o que a gente vê na hora que as pessoas querem partir um pão com suco físico?
É retirado tudo isso. É confusão, não dá para perceber a alegria que nós estávamos, todo mundo, e agora quando entra essa questão. E outra, vai analisando isso tudo aqui, tá, irmão? Vamos lá. Matitial 16, 5, diz assim: indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. E Alcha lhes falou: estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Entretanto, eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pães. É porque não trouxemos pães. Percebendo a desavença, e Alcha indagou: por que discordais entre vocês, homens de pequena fé, sobre o não terdes pães? Não compreendeis até agora? Nem sequer lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para aqueles outros 4.000, e de quantos cestos recolhestes? Como não entendeis que não vos falava a respeito de pães? E sim, tende, pois, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Compreenderam, então, que não lhes dissera que se guardasse do fermento dos pães, mas que se acautelassem das doutrinas dos fariseus e saduceus. Então, quem é o pão? Quem é o pão que Alcha está falando? É nós. Nós é que somos os pães. Pães sem fermento. Nós somos pães ázimos. Não é pão físico, irmão. Nós estamos em constante Páscoa com o nosso Salvador. E agora que se aproxima a Páscoa, que está por vir, a gente vai intensificar, vai nos purificar, liberar perdão, pedir perdão, tirar fermento, se corrigir, se consertar, se alegrar, se preparar para a partida. Isso é a Páscoa. Nós um com os outros. Não pode entrar outro pão estranho no nosso meio, não. Ainda mais pão com cálice para celebrar a morte. Morte. Para lembrar, para chorar pelo morto. Não vem com essa. Então tira esse cemitério, esse velório do nosso meio. Tira isso. A missa da Igreja Católica. Revelação da Igreja Católica. Revelação da Igreja que Católica. Já existia há muito tempo. Vamos para 1 Coríntios capítulo 5. Aleluia. Vamos lá. Vou ler tudo, irmão. Presta atenção. 1 Coríntios 5. De toda parte se ouve comentários de que há impureza entre vocês. E uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. Vou mostrar para vocês a Bíblia que estou lendo. NVI de 1611. Então vamos lá. Versículo 2. E ainda estáis cheios de arrogância. Paulo falando para eles. Não devias, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede? 3. Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito. E já julguei quem praticou tamanha insolência como se estivesse presente. E apóstolo Saulo, ele não estava em Corinto. Ele estava ausente. O 4. Ora, quando vos reunides em o nome de nosso Salvador, e eu estando convosco em espírito diante da presença do poder de nosso Salvador Yahshua Mashiach, entregue esse homem a Satanás para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Salvador. Olha, o poder da comunhão. É para descomungar mesmo. O poder da nossa comunhão. Aí estão colocando uma coisa estranha no meio. Presta atenção o que está dando. Presta atenção. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova,
pães asmos e sem fermento, assim como certamente sois. Ele está falando de pessoas. Nós é que somos a massa sem fermento. Nós é que somos os pães asmos. Aí ele vem e complementa assim, ó. Porquanto o Machia, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Ele foi sacrificado. Nós temos que comer do Cordeiro. Nós temos que se alimentar. Nós temos que estar numa constante Páscoa com Ele. E agora que se aproxima a Páscoa, nós temos que estar purificados. Verdadeiramente. Como sois. Como você é. Assim diz a palavra, que você é sem fermento, que você é um asno, não é pão físico, irmão. Nessa reta final aí tem que estar mais do que nunca, sem julgo no coração, sem malícia, sem maldade, tudo isso. Não pode ter falha, não. É o que eu estou falando, irmão. Você quer cear? Você vai lá. A verdade vai vir à tona. Não há nada oculto que não seja revelado. Só que quando a verdade vier, você vai ter que prestar conta das suas palavras. E vai complicar a sua vida, porque o que entra na boca, tanto o estômago como a comida vai ser destruído. Mas o que sai da boca, isso contamina o homem, irmão. Então, presta atenção, vai estudar. E não segue nós, não. Nós estamos estudando. Nós somos iguais a vocês. O versículo 8. Por isso, celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento do maligno da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Você já comprou fermento no supermercado? Da perversidade, da malignidade, da maldade? Só tem aqueles que enchem o pão ou o bolo. Tá. E pão ou massa da sinceridade e da verdade, você já achou? Também não. E onde é que tem isso? Dentro da gente. É nós que somos os pães, irmão. Presta atenção. O 9. Já vos adverti por carta, que Paulo não estava presente, já vos adverti por carta que não vos associeis a nada que fosse imoral, nenhum tipo de idolatria. Idolatria é imoralidade, é prostituição contra o Criador, é prostituir o corpo. É por isso que Paulo aqui ele fala que essas pessoas idólatras, prostitutas, né, que vão após outro, não pode estar no nosso meio. Porque está dividido o corpo. Pegando os membros do corpo do Machia e tornando membro da meretriz. E o que nós estamos querendo falar aqui, o que é? Que se a pessoa ceia um pãozinho com suco, né, exaltando, buscando um morto, né, celebrando a morte de alguém, está se prostituindo. É idolatria. E o Criador diz para não fazer esse tipo de coisa. Isso. Então ele pede que nós se afastamos de pessoas assim. É isso mesmo. Paulo está falando aqui. Então nós não somos contra a comunhão de maneira nenhuma. Só que essas práticas não podem ter no nosso meio. E eu me afasto disso. Não tenho nada contra você. Aí é a sua fé. Você não quer fazer? Não é a sua decisão? Então eu tenho que fazer conforme a minha decisão e entendimento na palavra. Mas entenda, eu não me dou tempo, não tenho tempo para ter nada contra você, não. É isso mesmo. E Alcha fala que a gente tem que amar todos, mas concordar com as práticas do pecado, não. Vamos lá. 9. Já vos adverti por carta que não vos associeis a nada que fosse imoral. Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais deste mundo, as pessoas que não é da igreja, do mundo mesmo. Nem aos avarentos, ou aos ladrões, ou ainda aos idólatras, se assim fosse, seria necessário que saísseis do mundo. Era melhor nós sair do mundo, se assim fosse. O 11. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa, afirmando-se irmão, for imoral, ganancioso, idólatra, ou caluniador, embriagado, ou estelionatário. Com pessoas assim não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Entende? Ele não está falando das pessoas do mundo. Do mundo não. Está falando dos que falam Iau e Alcha, que se diz virgem, mas que está nessas práticas aí. Que está trazendo divisão e confusão para o povo. Então, quando eu digo, irmão, que pãozinho com suco aqui, nunca mais, é isso aqui, ó. E tem mais. Na hora certinha vai vir mais, aguarde. Na hora certa, a gente está só aguardando. E outra coisa,
o maná, o pão que ele se alimentava, caiu foi do céu. Foi do céu. Exatamente. Era físico? Era. Mas caiu do céu. E a água da rocha? Era espiritual também. Espiritual também. Mas era físico lá. Mas era espiritual. Agora onde que a gente vai achar um pão que cai do céu? Agora, que a rocha era uma chia. Onde é que a gente bebe agora? Não, Espírito. E o maná que nós comemos? Não é Espírito? Exatamente. Então pronto. Aí quer partir pão, suco, pode ir. O suco não, cálice, vinho, suco de uva, pronto. O versículo 11, 11 não, é o 13, deixa eu ver, o 12, desculpa. Pois como haveria eu de julgar os que estão de fora da igreja? Todavia, não deveis vós julgar os que estão de dentro? Nós temos que fazer isso sim, irmãos. Julgar nós. Vamos julgar uns aos outros. Vamos examinar uns aos outros. Avisar tudo. Deixar tudo avisado. Isso mesmo. Para nós não dever nada também. Tudo tem que ser analisado. Tudo também tem que ser avisado também. Exato. A gente não pode receber ordens do homem. Não, de maneira nenhuma. Entendeu? O versículo 13. Contudo, e ao julgará os que estão de fora. Os que estão de fora, os que estão de fora. E ao julgará. Expulsai, portanto, do vosso meio esse que vive na prática da indecência. Eu vou ler na outra versão para você ver aqui. Versículo 13, né? 1 Coríntios 5, versículo 13. Versículo 13. Diz assim: e ao julgará os de fora, expulsem esse perverso do vosso meio. O meu está assim. Os de fora, e ao julgará. Afastai o mal do meio de vós. O versículo 8. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade. Afaste o mal, né? Do meio de vós. Nem com fermento da maldade. E da perversidade. Lançai fora este perverso. Então nós temos que tirar esses fermentos. É nós, irmão, que somos os pães asmos. Nós que somos a massa sem fermento. O Machia, ele já foi crucificado. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Nós temos que viver agora uma Páscoa constante. Então não viver anunciando a morte dele até que ele venha. Ele consolou os discípulos. O memorial é só em memória dele no dia que ele mesmo anunciou. Não teve velório, não deu tempo. Então ele foi sepultado e depois ele já foi, no terceiro dia, ele ressuscitou. Irmão. E ele falou para os dois irmãos no caminho de Emaús: vocês são tardios demais para entender. De coração. São incrédulos, vocês não acreditam não? Tem que ver, tem que ver. Ele falou: você não sabia que o Machia ia vir, ia morrer, ia ressuscitar no terceiro dia? Eles estão lá lamentando, não, ele não, e ainda incrédulo, Então, irmãos, essa palavra que nós trazemos para você, ela é verdadeira. E nós vamos ver o que acontece com as pessoas que vivem a Páscoa constante com Yahweh. A gente vai ler Lucas, capítulo 22. Isso a gente nem entrou no livro de João, né? Não, a gente não pode falar no livro de João por enquanto. Né? Porque eu estou suportando isso há muito tempo. Obrigado por nos revelar em muitas coisas, mas dizer assim, o Evangelho de João, e dizer aquelas palavras, desconsidera, é imundo. Eu estou suportando isso há muito tempo, suportando que nós devemos tolerar uns aos outros. Mas não pensa que aqui engole qualquer coisa, que aqui não engole qualquer coisa não. Tá bom? Eu não tenho medo de homem, não. Eu tenho medo do eterno. Pode ter suas corrupções, e tem. E eu agradeço onde foi revelado. Aprendi muito. Até ler as escrituras que eu não sabia ler, eu aprendi a ler. E estou aprendendo a cada dia. Mas dizer que o Evangelho de João é imundo e vir para cá com essa, aqui não, meu amigo. Aqui não. Se a gente entrar para o livro de João aqui para explicar para vocês, o estudo mais forte ainda para vocês verem do que realmente a gente se alimenta, do que Alcha se alimenta, né? Pode deixar.
Leia João, que vocês vão ver o que é instrução de amor, amar uns aos outros. Leia lá que vocês vão saber. Vê se vocês acham um evangelho que fale mais sobre amor. Tirando as suas corrupções, veja isso lá. Agora disse isso é do maligno e aí não disse. Lucas 22. Eu vou abrir aqui nesta Bíblia aqui. Eu quero ler Lucas 22. O versículo 20. O versículo 19 e o 20. Lucas 22, 19 e 20. Pode ler. Pode ler? Tomando o pão, agradeceu, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Não existe todas as vezes que o bebê... Se Paulo recebeu a revelação direto de Yahshua, por que Yahshua só revelou para ele essa frase? Fazer isso todas as vezes que o bebê... E também em memória de mim, que aqui só tem para o pão. Por que ele não revelou para os 12? Sendo que foi um estudo minucioso com Lucas, aqui com os apóstolos, conversando com eles, pesquisando, e assim foi escrito o livro, o Evangelho de Lucas. E outra coisa, se fosse para levar para o lado físico, para não tomar um cálice indignamente, por que ele deu para Judas se ele sabia que Judas era indigno? E aí? E o próprio Salvador deu para Judas. Se fosse para o lado físico, que não pode tomar do cálicezinho indignamente, por que Yahshua deu para Judas se Judas ia trair ele? O próprio Yahshua. Por que ele não corrigiu se ele dizer: eu disciplino todos quanto ama? Por que ele não disciplinou Judas na hora? Você vê que é espiritual, que é um enigma, que é uma parada, que o verdadeiro pão é Yahshua, né? E que o verdadeiro, o espírito que a gente tem que se alimentar do pão é Yahshua e da videira, do fruto da videira. É o espírito. É o espírito. Leia o versículo 28 aqui de Lucas, capítulo 22, dentro dessa Páscoa aqui, que ele diz que vai celebrar, vai comer, beber do fruto da vida e celebrar a Páscoa no reino do Pai. Versículo 28, como é que vai ser isso? Vê aí. Vós sois os que permanecestes constantemente comigo em minhas tentações. Também eu disponho para vós o reino, como meu Pai o dispôs para mim. Só 28? Continua. A fim de que comais, bebais a minha mesa em meu reino, e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Sentar à minha mesa e ao meu reino. Isso mesmo. Em tronos, sentado em tronos. Isso. Para Para julgar mesa, as 12 tribos de Israel. vai ter uma mesa com tronos. E ele fala aqui do versículo 15, da Lucas 22, do 15 ao 20. Ali a gente vê que ele diz que vai tomar do fruto da vide e vai celebrar uma outra Páscoa no reino de meu Pai, assim de ser. Exatamente. Então é uma Páscoa para nós lá. Vamos ler Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Aleluia. Versículo 19. Vê se Yahshua ia deixar Judas sem uma correção, para que ele pudesse ter uma oportunidade de se corrigir. 19. Isso, pode ler. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos os que amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso. Agora, lê de novo 19. Lê, vamos lá. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos que amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Ou seja, tira o fermento, tira a mágoa, tira o ressentimento, peça perdão, libere perdão, se purifique, volta a ser uma massa sem fermento e celebre a festa dos pães asmos. Celebre com os asmos da sinceridade e verdade. Asmo da sinceridade e verdade. Asmo da sinceridade e verdade. Vamos tirando a mentira, o engano. Vamos tirando a hipocrisia do nosso meio. Vamos tirando esse tipo de coisa do nosso meio e vamos voltar a ser como era antes. 1 Coríntios capítulo 5. E seguindo no 20. Ele continua no 20.
Eis que estou à porta. Qual é a porta? Aqui, ó. O ouvido. Eis que estou à porta e bato. E o que mais? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. A mente e o coração. Exatamente. E cearei com ele e ele comigo. Espiritual. Espiritual. E acha como é que ele entra dentro da porta da nossa casa? Na nossa casa. Quando a gente está ouvindo a ele. Mas nós é uma casa, por acaso? O nosso corpo é. Ah, então nós também podemos ser os pães asmos. A massa, então nós... Tá. Mas ele entra dentro de nós como? Dentro de nós cabe ele? Espiritualmente, sim. Espiritualmente, sim. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ceia de quê? Tem uma ceia aqui que é para nós estar ceando. Ceia de quê? Espiritual. Agora mete a ceia do cálice, de suco, de uva, de vinho, ou pão com fermento ou sem fermento, e vê no que dá no nosso meio. Vê o que dá no nosso meio. Dá bagunça. É dois espíritos. O espírito só é onde, se eu estou perfeitamente no estado de comunhão, está uma lei que está perfeito, irmão, qualquer coisa que vier para tirar a comunhão, para dividir, é outro espírito. Então presta atenção, observe. E outra coisa, observa os irmãos que acreditam que deve cear e compara com os irmãos que acreditam que não se deve cear. Veja a maturidade, veja os argumentos, veja o conhecimento que eles passam, que eles se defendem, que eles defendem a fé, aquilo que eles querem. E veja o entendimento deles. Então assim você vai ver em que eles estão confiados. Se é no movimento, tem um movimento ali, vai todo mundo junto, ou se é pela palavra. Então ele vai e diz mais. Eis que estou à porta e bato. É o ouvido. Se alguém ouvir a minha voz, entrareis e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele está falando para a igreja de Laodiceia. Era uma igreja aqui. A igreja de Laodiceia hoje, vocês sabem qual é ou quais são? Elas partilham pão com suco? Partilha. Pão com vinho? Então, irmãos, Yahshua está chamando para a igreja Filadélfia, para a igreja Laodiceia se converter. Ele está disciplinando ela. Se ela se converter, ouvir a voz, abrir a porta, ele entra, começa a cear com a pessoa e a pessoa com ele. E o resultado, no versículo 21. Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou sentado com o meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, a ceia aqui é espiritual. Lá em Lucas, ele falou, é o meu corpo e o meu sangue. Aí, lá no capítulo 22 de Lucas, versículo 28, 29 e 30, ele está falando que tem uma mesa, que vai ter uma Páscoa, que ele vai tomar do fruto da vide de novo, e que tem tronos para se assentar. E que vai julgar as 12. E que vai julgar as 12 tribos. E só existe um pão. E só existe um único pão. E um Espírito. E um Espírito, um único cálice. Ou seja, ele alimenta, né? Então, irmãos, julguem esse estudo, tá bom? Desculpa o meu desabafo, porque já tem muito tempo, entendeu? Já tem muito tempo que eu estou esperando uma oportunidade assim, para conversar, para sentar, mas parece que não consigo. Então, desculpa o meu desabafo. Existe um evangelho falso. Existe um evangelho falso e imundo. Mas não é o de João. E outra não coisa, é o de João. Tal mãe, tal filho. Tal filho. Agora vocês estão querendo celebrar coisas que a mãe faz, e agora vocês também estão, não todos, muitos aí estão querendo agora seguir homens, né? Não chama de pastor, mas está seguindo. Sendo que a gente tem que seguir o único e verdadeiro. Yahshua Mashiach. Vamos continuar com o nosso canal. Vamos continuar fazendo a obra, atendendo e socorrendo aos irmãos. Porque existe a igreja Filadélfia.
Ela existe. Existe os 144 mil que são primícias, eu acredito. Existe o arrebatamento do filho varão, eu acredito. E eu quero participar disso. Então, quem quiser estar lá, quem quiser seguir, olhar para a palavra, não olhar para nós. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos dividindo um com o outro, ajudando um ao outro. Então, quero agradecer a você, irmão, por ter tirado aquele vídeo lá do seu canal, né? Sobre o jejum. Sobre o jejum. Por quê? Porque eu falei lá que o jejum é apenas as boas obras, né? Só que veio o entendimento, né, com a ajuda do irmão Leomar também, da palavra, que há uma combinação entre as boas obras e também a consagração. Né? O jejum, você se consagrando para o Criador. Mata os desejos da carne, mata a carne. Só que para a consagração também tem que ter a questão do jejum das boas obras, porque também não adianta. E não adianta ficar fazendo jejum, se consagrando para dizer que é mais puro, mais especial do que os outros, mais, não adianta. Esse tipo de coisa não agrada o Criador. Outra coisa, tem alguns irmãos, né, que se escandalizam porque eu fiz luz aqui no cabelo, tá? Tá errado, né? Só que é claro, vocês não têm que seguir o homem. Tenho consciência disso, estou deixando crescer um pouquinho para mim poder tirar, tá bom? Só que mesmo com luzes, né, eu me lancei a obra e estou fazendo mais do que alguns que ficam falando do meu cabelo, né? E tem o cabelo preto aí, não faz nada para obra. Você sabia que quando nós estávamos só na nossa casa e não fazia nada, ninguém estava nem aí para nós? E hoje nós estamos fazendo a obra para esse monte de gente que nos coloca, nos promove, fazemos promover. E acha que a gente aceita esse tipo de coisa. A gente sabe que esse tipo de promoção, assim, de elevação, a gente sabe que não é do Criador. Não é a mão do Criador. O próprio povo que levanta, lá na frente ele te derruba. Então nem pense que eu estou atrás de multidão, meu amigo, você está enganado. Eu tenho dó de você, que acha que eu estou atrás de pessoas que vêm para o meu lado, ou que vai para o outro lado. Pouco me interessa isso. E outra coisa, se as pessoas, né, que realmente se diz do Criador, se lançassem pelo menos para divulgar o serviço que está sendo feito, né, a gente passando pelos estados aí do Brasil, aí, né, várias cidades. Quantos canais, mesmo pequenos, né? Poderia estar ajudando, mas tem canais aí muito grandes. Não, mas, irmão Evandro, a gente vê algo que acontece na nossa vida, que está, eu acho que é em Hebreus 12:4, o dom da hospitalidade, né? Que a gente tem que receber as pessoas, hospedar as pessoas, ser hospitaleiro. E isso tem acontecido na nossa vida. E amanhã, mais tarde, o irmão Caio vai receber aqui na sua casa pessoas também. E nós fomos para Santa Catarina, nós fomos para o Rio Grande do Sul. Quando chegou lá, os irmãos receberam na sua casa irmãos que nunca viram, e foi uma bênção e nunca aconteceu nenhum problema. Isso é tremendo. Agora tem um outro dom que está faltando no nosso meio, que ninguém quer. São poucos que querem. Você sabia? Pegar o que você tem, repartir e dar com os outros. Isso aí você fez. Eu faço. E faz mesmo. Da maneira que eu posso, eu vou fazer mesmo. Não, você faz mais do que você pode, que eu vejo. Isso aí eu já vi. Entendeu? Então, irmãos, a gente faz o que a gente pode. Mas se ainda assim não está bom para você, sinto muito. Porque você não é membro do corpo do Mashiach. Ou então está na hora de passar a ser. Sabe qual é o melhor caminho que você tem a seguir? É o caminho do perdão. É o caminho do amor. Que é o que está precisando, está faltando nas pessoas. O Eterno nos revelou o nome. O Eterno nos trouxe a questão da Trindade. O Eterno nos mostrou questão de dízimo. Nos mostrou questão de cargo lá no sistema, que no nosso meio são dons. Ele tem nos ensinado tanta coisa, irmão. Mas ainda assim, as pessoas não aprendem. E a gente está trazendo um estudo e tem gente que vai dizer, está causando divisão. Irmão, seja feliz na sua decisão, meu irmão. As coisas é assim mesmo. Cada um tem a sua postura, a sua posição. Você quer fazer, faz e seja feliz. Se você vê que isso vai gerar uma confusão, irmão, não fale, não toque no assunto. Pronto. Não vai gerar um escândalo na vida do seu irmão. Paulo fala isso.
Se o comer pão gerar, se o comer carne escandaliza o teu irmão que é fraco, melhor que tu não coma, para ele não vir cair. Entende? Agora, para eu combater vamos dizer, um estudo ou uma posição de um irmão, eu tenho que trazer um estudo e mostrar a minha posição. Eu não digo nem combater, mas mostrar a minha posição. O porquê que eu me mantenho nessa posição? Por causa disso. Por causa disso. Agora, irmão, se você quer e acha que deve celebrar a morte do Mashiach, faça, irmão. Eu estou falando aqui com minhas bocas. Se você acha, é a sua festa, não depende de mim. Tem gente que nunca nem me viu na vida, nunca precisou de mim para nada, e agora não sabe se decidir e ser feliz na vida. Vê se eu estou preocupado com quem. Eu não fico, é espiritual, não, eu mostro um estudo. Quem quiser, estuda, busca, ora ao eterno, até chegar ao entendimento. Tá? E aproveitando que eu tinha falado de canais aí, o meu canal no YouTube é Evandro Lial é minha força, tá? Lá não tem nada de monetização, nem nada dessas coisas. É realmente para mostrar ali um pouco da obra do Criador, os frutos aí que a gente vem produzindo, né? Em nome de Yahshua Mashiach, porque sem ele, sem ela, a gente também não pode fazer nada. E esse pequeno canal ajuda um pouco vocês verem, se fortalecerem e verem aí um pouco sobre a comunhão e sobre o amor que Yahshua Mashiach estava tentando passar para a gente, né? Tá bom? É isso aí. Quero agradecer as orações dos irmãos, das irmãs, que a gente conversou, eu comuniquei com alguns irmãos para estar estudando e a gente orar sobre essa questão. Irmãos nos orientaram, encontraram a mesma resposta, tanto na busca, foi uma busca junta, teve sonhos, teve revelações, teve confirmações, uma experiência maravilhosa. E eu quero agradecer a todos os irmãos em São Paulo também, que estudaram, que continuam estudando, e os irmãos que estão orando por nós. Tá bom, irmãos? Nós somos, a palavra fala que nós somos o corpo, mesmo sendo muitos, nós temos que continuar unidos em comunhão, nós temos que buscar juntos as revelações do Eterno e nunca se precipitar em falar qualquer coisa de qualquer jeito. Então, eu agradeço, antes de tudo, ao Eterno, por ter me dado essa paciência de saber esperar, examinar, analisar e observar o comportamento espiritual, o fluir do Espírito na vida dos irmãos, né? Agora eu vou dizer uma coisa, nada se compara à imersão em Yahshua Mashiach, porque ali você sepulta o velho homem e nasce um velho homem, e nasce um novo homem. E esse novo homem é um descendente de Abraão, e é onde nós passamos a restaurar o Gênesis que foi frustrado lá no Éden, e nós saímos debaixo de Adão e Eva e passamos para debaixo de Abraão e Sara. Está lá em Isaías 51, está lá em Isaías 11. Nós somos pedras feitas filhos, descendentes de Abraão, uma promessa. Então não há judeu, não há grego, não há escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Então, irmãos, nada se compara a uma aliança que é feita no sangue de Yahshua Mashiach, no sangue dele. É ali, quando você emerge a pessoa, porque por meio de um homem veio a morte, o pecado, veio a transgressão, mas por meio de um outro homem veio a reconciliação, a preço de sangue. Eu sei que eu tenho uma aliança no sangue de Yahshua Mashiach, que eu me alimento deste sangue até hoje, deste Espírito até hoje, desta água até hoje e deste pão até hoje. Então eu não vou estar celebrando a morte dele, de maneira alguma. É o que eu tenho a falar. Tá? Então é isso, é oração, comunhão, joelho no chão e muita busca aí nessa reta final, buscando o Criador, tá bom? Porque é metade. Metade ou muito menos do que isso aí que vai subir no arrebatamento. Não é brincadeira, não. Isso contando com nossos irmãos que já estão no pó da terra. Então as vagas são poucas, viu? Então não perca seu tempo com divisão não, tá? Procure fazer a tua parte. Não siga homens de maneira nenhuma, tá bom? E examine tudo com calma. Sai dessa de divisão.
Não seja afoito, não se precipite, vai estudar, vai se consagrar e viva no amor. Quem vive no amor não erra. O amor, tudo vai passar, tudo vai acabar, mas o amor ele permanece. E onde é que vai o amor? Até o céu. Então permaneça no amor. O melhor caminho é o caminho do amor. Essa é a mensagem que a Alcha quis passar, o amor. E está onde? Amai-vos uns aos outros. E onde é que tem muitas boas referências a esse respeito? João. Tá bom. Então, irmão Caio, obrigado, tá? Pela paciência aí, por nos conceder esse espaço. Viu? Que o Eterno te abençoe, abençoe você, os irmãos aí do Ceará, abençoe sua família, proteja sempre no trabalho, tu, teus filhos. Tá bom, meu irmão? Agradeço o irmão por ter feito essa visita, para a gente se conhecer pessoalmente, né? Essa comunhão que tanta gente fala, essa comunhão com o corpo, com o Machia, certo? A gente já falava muito por telefone há muito tempo atrás, mas essa visita, essa união em corpo presente é totalmente diferente, irmãos. É uma elevação, o espírito se renova, as forças se renovam. Então, aconselho os irmãos a fazer mais essas reuniões, assim, conhecer os outros irmãos, conversar, estudarem a palavra, terem essa comunhão que não tem como explicar. Você está em corpo e espírito de Yahshua Mashiach, fisicamente, aqui, com os irmãos estudando, lendo a palavra, é sem comparação. Não é no WhatsApp, nem em redes sociais, que a gente vai conseguir essa comunhão com os irmãos. É aqui presente, orando um pelos outros, abraçando, entendendo mais a situação de cada irmão, que a gente vai conseguir essa comunhão que Yahshua Mashiach quer pra gente. Isso aí. E Yahweh seja louvado. E Yahweh seja para sempre louvado.